A Avenue, nossa, você já conhece muito bem, a gente sempre conversa com o pessoal da Avenue aqui toda semana, com o Will Castro Alves sempre está aqui com a gente, com o Zanin. Bom, a Avenue, gente, captou R$ 1 bilhão em 30 dias com o investidor médio buscando proteção no exterior. Então é sobre isso que eu quero conversar agora com o Daniel Haddad, que é CIO da Avenue, já está aqui para poder conversar comigo. Daniel, obrigado por ter aceito o convite, rapidinho para poder falar aqui com a gente sobre isso, explicar esse movimento aí, essa alta, o que exatamente está acontecendo, mas antes de tudo, boa tarde para você. Boa tarde, Débora, boa tarde a todos os ouvintes da BMC, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Daniel, vamos lá. Bom, considerando apenas a captação na primeira quinzena de dezembro, o aumento foi de 15% em relação à primeira quinzena de novembro. Quais os motivos que a companhia identifica para esse interesse dos investidores brasileiros em se exporem mais ao mercado internacional? Ô Débora, isso é interessante porque muita gente atribui à eleição brasileira, o aumento de incerteza no Brasil, mas na verdade o que a gente vê é algo que já vem acontecendo há bastante tempo no Brasil. Se a gente pega um pouco a história do brasileiro, a percepção do brasileiro frente ao mercado exterior é bem interessante. Lá atrás, quando a Avenue foi criada, o brasileiro que ia investir no exterior, ele muitas vezes pensava que mandar o dinheiro para o exterior era ilegal. E até hoje muitas pessoas pensam nisso. Por acaso, se você fizer uma pesquisa no Google e colocar offshore a primeira pesquisa que aparece é offshore é crime, porque muitas pessoas acham que investir lá fora ainda é ilegal, e não tem nada de ilegal nisso. É só você declarar e fazer tudo certo. Então, essa foi a primeira legal e por aí vai. Aí depois, veio aquele brasileiro que fala, tudo bem, já que não é ilegal investir lá fora, mas talvez seja difícil investir lá fora. Talvez seja complicado, burocrático, se eu tenho que ligar para o meu banqueiro para ele fazer uma operação para mim, o meu dinheiro, quando eu fizer a transferência, vai sumir, depois vai aparecer, vai demorar muito tempo para eu abrir uma conta, os documentos vão ser todos em inglês, etc. De fato, esse brasileiro tinha razão, porque até então, antes da Avenue, era assim que ele era atendido. Mas depois da Avenue, isso tudo acabou. É super simples, não tem problema nenhum, você abre sua conta em 5 a 7 minutos, é tudo em português, todo mundo falando português. A Avenue é uma corretora americana feita para brasileiro, com uma experiência 100% brasileira, e eu acho que isso facilitou muito a adesão do brasileiro ao exterior. E aí depois, assim, a terceira fase, digamos assim, foi aquela fase do brasileiro que falou, tudo bem, então a Avenue desburocratizou tudo, mas investir lá fora é coisa de milionário. O mínimo é muito alto, eu não tenho acesso a isso, etc. Porque, de fato, naquela época, os concorrentes todos, de fato, até hoje, o mínimo é muito alto. $500 mil, $1 milhão, $250 mil, qual é o mínimo? E, na verdade, a Avenue também colocou isso abaixo. Não tem mínimo para você investir na Avenue. Então, de fato, a gente disruptou esse mercado. A gente expandiu a fronteira do brasileiro para investir aqui fora. E aí, depois disso, o brasileiro que falou, tudo bem, então eu consigo investir fora, então agora eu vou investir fora, mas talvez é aquele dinheiro que eu posso perder. É aquele dinheiro que eu vou apostar, porque lá fora é muito arriscado e etc. Tal. E a gente foi educando o brasileiro e mostrando, e o brasileiro foi se educando também, percebendo o seguinte, não, muitas vezes o arriscado é o Brasil, o país emergente é o Brasil. Lá fora, aqui fora no meu caso, é um país desenvolvido, é aonde todos os investidores vêm quando buscam qualidade, quando está todo mundo com medo, todo mundo traz o dinheiro para cá. Então a gente está vendo hoje essa mudança acontecer. Um investidor que antigamente investia aquele dinheiro aqui fora, que é aquele dinheiro que você podia perder, para aquele investidor que hoje investe o dinheiro aqui fora querendo preservar o dinheiro, querendo preservar seu capital. Então é muito interessante a gente perceber isso. E aí culminou com essa incerteza que a gente está vendo no Brasil nos últimos meses, e culminou com esse R$1 bilhão aí que a gente captou nos últimos 30 dias, e na minha visão isso é só o começo. Uhum. Bom, e quanto ao perfil, só para poder a gente entender um pouco mais, porque é muito importante, é claro, quando a gente vai buscar qualquer tipo de investimento, principalmente, eu acredito que sendo atrelando a outra moeda, ficam muitas dúvidas, e mais ainda
quando se trata do perfil. Será que eu tenho perfil para investir lá fora ou não? Então, na sua análise, qual é exatamente o perfil desses investidores? Eles estão buscando mais risco ou mais segurança? Está indo mais para renda fixa? Como que está esse perfil aí dessa leva aí que estão buscando vocês agora? Ô, Débora, isso é engraçado porque é outro mito que se criou quando investe aqui fora, né? Eu digo sempre o seguinte, se você pergunta para todos os economistas do mundo qual é o título mais seguro do planeta, ele vai dizer o seguinte, o título mais seguro do planeta é um título do governo americano de curta duração, né? AAA, Investment Grade, não existe nada mais seguro do que isso no planeta. Isso é tão seguro que quando teve a recessão em 2008, e o epicentro da recessão foi aqui os Estados Unidos, mesmo assim, muitos investidores buscaram esse título, buscaram comprar esse título em busca de proteção. Então, muitas pessoas, aqui no Brasil, né, quando vão comprar um título desse, falam assim, isso é arriscado para mim, porque o dólar varia, por conta do câmbio. E eu sempre refaço a pergunta, será que é o dólar que está variando ou será que é o real que está perdendo valor? E aí, sob essa perspectiva, será que a gente tem que ter 100% do nosso patrimônio investido no Brasil? Será que não faz sentido ter 20% a 30% do nosso patrimônio investido fora do país, exatamente para fazer essa proteção? Você sabe que o Banco Central do nosso país, que quem controla a moeda, tem lá as reservas cambiais. As reservas cambiais é quase que um mecanismo desse para proteger o país de qualquer eventual crise externa ou se ele precisar comprar coisas em dólar, por exemplo, pagar dívida em dólar. Por que o brasileiro comum não pode ter isso? Porque ele nunca teve acesso a isso. E isso mudou de um tempo para cá com essa tecnologia e com a Avenue entrando no mercado e disruptando o mercado completo. Então, essa sua pergunta é interessante porque hoje a gente vê todo tipo de investidor, desde aquele investidor que quer, de fato, proteger o dinheiro, então ele investe em treasuries, tesouro americano, renda fixa americana, às vezes até renda fixa brasileira emitida em dólar, bonds da Petrobras, do Itaú, como, por exemplo, investidores que estão a fim de fato, arriscar e investem em setores que não têm acesso a setores no Brasil, como, por exemplo, metaverso, comida orgânica, hambúrguer feito à base de planta e por aí vai, né? Cybersecurity, por aí vai. Outros setores que, de fato, são setores que estão na inovação, né? Então, é muito curioso perceber que aqui nos Estados Unidos, você consegue investir de A a Z. Você pode ser o perfil do mais conservador possível até o mais agressivo possível, que você vai encontrar um produto aqui. E na Avenue, você tem acesso a esse tipo de produto. E é por isso que a gente está vendo essa mudança de cliente nossa. Porque lá atrás, quando a Avenue foi criada, a Avenue foi criada com um único produto, era ações e ETFs. E aí de lá para cá a gente foi evoluindo, então hoje a gente tem ações ETFs, tem fundos de investimento das maiores gestoras do mundo, desde BlackRock, PIMCO, Morgan Stanley, JP Morgan e por aí vai. A gente tem títulos de dívida, os famosos bonds, do governo americano, de empresas americanas, de empresas brasileiras. Então, se você quiser investir num título de uma dívida da Petrobras em dólar, por exemplo, você pode investir, do Itaú. Se você quiser investir num título de uma dívida da Apple, por exemplo, você pode investir. Se você quiser investir num título do governo americano, você pode investir. E até mesmo cripto você consegue comprar na nossa plataforma hoje de uma forma muito simples e com uma experiência muito parecida com a experiência que o brasileiro tem no Brasil. Então isso é que é interessante. Então essa adesão ela vai acontecendo e daqui em diante é um crescimento que é exponencial, porque como a Avenue está criando uma categoria, a gente acredita que todos os players do mercado vem continuamente abrindo esse mercado também para o brasileiro. Não é só a Avenue, é o jornalista, por exemplo, falando mais sobre as empresas internacionais, regulação, são os influenciadores da internet, mostrando de fato a importância do brasileiro investir aqui fora. Então eu acho que é um caminho sem volta. Outra coisa interessante, Débora, perceber o seguinte: olha o tamanho da oportunidade que tem, por exemplo, no Brasil. 99% dos brasileiros só investem o dinheiro no Brasil. Só investem o dinheiro localmente. É um dos países do mundo em que mais você vê o famoso home bias, né? Assim, a pessoa investe muito no Brasil.
E aí muitas pessoas perguntam, mas o custo dela está todo em reais, por que eu preciso ter dinheiro nos Estados Unidos? Porque cada vez mais a gente se tornou consumidor global. Cada vez mais a gente consome produtos globais. Por exemplo, o nosso próprio telefone celular. Se você olha o preço do iPhone em reais e em dólar, você vai ver a discrepância. Em reais parece até um eletrocardiograma. Em dólar é quase que uma reta. Por que isso? Porque o câmbio afeta muito a cesta de consumo do brasileiro. Então é muito importante que o brasileiro pense sobre esse ponto de vista, que parte dos custos dele são atrelados ao dólar e mais do que 100% dos ativos dele estão em reais, porque além dele estar todo investido em reais, 100% da receita futura dele, se ele mora no Brasil, está também atrelado ao real. Então é muito importante trazer essa mensagem para o brasileiro, e o brasileiro está cada vez mais entendendo a importância de você ter um pedaço do seu patrimônio fora do país. Uhum. E diante desse cenário, né, como que a Evony vem também diversificando os produtos oferecidos para poder atender a toda essa demanda desses investidores, né? Como que vocês têm se posicionado? O que vocês estão fazendo? O que vocês têm oferecido? Como que tem sido direcionado, então, esses investidores? Ô Débora, esse é um negócio muito interessante que a gente vem crescendo junto com o nosso consumidor, né? Com as demandas dele. Então, a gente oferecia ações e ETFs, depois começamos a oferecer fundos que não são sediados nos Estados Unidos, porque muitas pessoas falavam do imposto aqui de fora, tem o imposto de herança, etc. E como a gente é uma corretora feita para brasileiro, a gente sempre presta atenção nisso. Então, os fundos que a gente oferece, por exemplo, não tem esse problema do imposto de herança. Da mesma forma que depois a gente foi oferecer bonds e títulos do governo americano e títulos do governo brasileiro em dólar, que também não tem esse problema da herança. Então, cada vez a gente vai atualizando a nossa cesta de produtos com mais fundos de investimento, mais gestoras, mais títulos de dívida. A partir de $10 mil você já consegue comprar um título de dívida. A gente tem também as carteiras de modelo, gerido pela BlackRock, temos também cryptocurrency, temos também o cartão de débito, que era uma demanda que a gente ouviu muito do nosso cliente, porque o cliente, além de investir, ele quer também usar o dinheiro dele quando ele vai viajar e ter essa facilidade. E outra coisa interessante também é que, por conta dessa mudança de perfil do investidor, antigamente era aquele investidor que ele já sabia o que ele queria, ele só queria o acesso. E hoje o investidor que a gente está vendo da Evony é aquele investidor que, além do acesso, ele não sabe o que fazer. Ele mandou o dinheiro para fora e ele fala, e aí, o que eu faço? Então a gente hoje também está oferecendo muita assessoria, não só da parte humana, né, ligando, tendo um relacionamento one-on-one com o cliente, mas também assessoria digital. Então a gente oferece uma gama de conteúdo para o investidor dentro da nossa plataforma logada, em que ele pode acessar e pode tirar todas as dúvidas, pode saber exatamente qual é a carteira indicada para ele, feita pelo nosso time, por mim, pelo Will, pelo Guizanin, pelo Antônio, pela nossa equipe de especialistas, exatamente pensando naquele tipo de investidor. Então a gente está migrando muito por isso, de um cliente que queria só apenas acesso, para hoje um cliente que quer acesso e assessoria. Então a gente hoje também oferece, por exemplo, carteiras recomendadas, faz carteiras exatamente para aqueles perfis de cliente, então o cliente não fica desamparado junto na nossa plataforma. Perfeito. Bom, então para quem está aí nos assistindo, se tiver ainda com algum tipo de dúvida, se tiver ainda, né, sentindo algum tipo de segurança, porque às vezes gera muito mesmo, inclusive, né, sobre qual é a maneira como é que eu faço. Então, assim, deixa aqui o espaço para que você dê essa dica aí para essas pessoas que estejam realmente, que tenham porventura vontade. Aliás, eu quero até passar um feedback aqui, viu, Daniel? Esses dias tem um telespectador nosso aqui, o MPK, ele passou para mim um feedback muito importante, dizendo que ele foi um pontapé inicial ele começar, inclusive, a investir fora, assistindo aqui a BMC News, ouvindo sempre as entrevistas do Will aqui. Então foi o que fez, aí veio, né, o cenário aí com a eleição política, foi o pontapé final para ele dizer agora eu vou, e ele começou a investir fora, muito inspirado do que ele sempre ouve aqui. Então acho que isso é mais do que a prova do que a gente pode realmente estar ajudando cada vez mais pessoas, né? Então, para desmistificar um pouco, né, deixa aqui o espaço para que você dê as dicas aí para o pessoal, o que ele precisa fazer? Quero investir fora do Brasil, o que eu faço agora, Daniel?
Muito legal, Débora, e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito, de fato, um trabalho primoroso de educar o investidor, né? Nada mais é do que isso, assim, quando a gente educa o investidor, ele sabe exatamente o que fazer, sabe buscar as melhores soluções, né? Então, para aquele investidor que está na dúvida, basta entrar no site avenue.us, avenue, avenue.us, e clique em abrir a sua conta. Eu te prometo que em 7 minutos, no máximo, a sua conta está aberta, basta você tirar uma foto do seu celular, você pode baixar o teu aplicativo. É de fato muito simples, a nossa plataforma, como eu falei, dá bastante informação para você, recomendação de carteira específica para o seu perfil, então certamente você não vai estar desamparado dentro da Avenue. E muitas pessoas me perguntam, mas será que agora é o momento de investir nos Estados Unidos por conta de toda essa confusão no mundo? Eu sempre brinco e digo o seguinte, todo momento é momento de investir nos Estados Unidos, né? Como diz o Warren Buffett, never bet against America, né? Então, vai mandando aos poucos, você não precisa ficar tentando acertar para onde o dólar vai. Eu gosto muito de uma frase do Edmar Baixa, um dos criadores do Plano Real, que ele diz o seguinte, o dólar foi feito por Deus para humilhar os economistas. Porque é muito difícil saber para onde o câmbio vai, porque depende de uma série de variáveis no curto prazo. No longo prazo, se tudo continuar da mesma forma, se os Estados Unidos continuar crescendo, continuar atraindo os melhores talentos do mundo, ter as melhores universidades do mundo, é difícil de você superar essa superpotência no mundo, essa maior democracia que tem no mundo hoje. Mas do ponto de vista de curto prazo, é muito difícil saber para onde o dólar vai. Então vai mandando aos poucos, pega um valor percentual, sei lá, você quer ter 30% do seu patrimônio fora do Brasil, que é basicamente o que eu indico do ponto de vista lá já de largada. Então vai mandando aos poucos até chegar a esse 30% e depois você vai mantendo. Um negócio muito simples, você pode preservar capital, você pode investir em setores de inovação, como eu falei anteriormente, você pode investir no índice da Bolsa Americana, você pode investir em fundos, você pode investir em renda fixa, em cripto, você pode investir inclusive em empresas fora dos Estados Unidos, como ETFs europeus, ETFs chineses, da Ásia. Lembra que as empresas aqui nos Estados Unidos não são somente americanas, né? Você tem empresas de fato focadas no mercado interno, mas você tem empresas globais, você tem empresas focadas na China, você tem empresa até brasileira listando aqui fora. Então aqui é um mundo de opções, mais de 8 mil ativos para você investir aqui fora na plataforma da Avenue, 100% português, é uma corretora americana com uma experiência 100% brasileira. E a última questão que eu falo é o seguinte, muitas pessoas falam, mas o imposto é muito difícil. Esse é um outro mito que a gente veio para desmistificar, não é difícil, é super simples, e na Avenue é tão simples que você tem acesso até aos relatórios do teu imposto de renda, para você basicamente copiar e colocar no seu imposto de renda. É bem simples mesmo, e eu te convido a abrir uma conta na Avenue e experimentar, que você não vai se arrepender. Perfeito, Daniel. Vou até te passar os feedbacks do chat aqui, o pessoal que está nos ouvindo. O Artesanato Origami está dizendo, graças a você estou investindo fora da Avenue também, gratidão. O Gilson Moraes está dizendo, comecei na Avenue em 2020, na pandemia, foram ótimas oportunidades e continuo aportando. A ideia é chegar a 49% do patrimônio no exterior. Olha que bacana, né? Isso é o que faz realmente aqui ter sentido tudo isso aqui, o que a gente está falando, né, Daniel? Muito legal, Débora, muito legal. Dia e noite a gente trabalha arduamente por conta desses feedbacks. A gente acredita que, de fato, a gente está fazendo um bem danado para o Brasil. Que ótimo, é isso aí. Muito obrigada mesmo, viu, Daniel? Ótimo papo aqui contigo. Obrigado, que bom te ter aqui no Top News, no Fechamento do Mercado, junto comigo. Espero contar mais vezes aqui com vocês, por aqui. Muito obrigada, forte abraço para você, um bom final de semana para você, para todo o time da Avenue, que é show de bola, eu sempre adoro bater um papo com vocês. Até mais. Com certeza, Débora. Obrigado e um abraço aí para todos da BMC e todos os ouvintes. Bom fim de semana.